Bom dia, amados irmãos e irmãs. Quinta-feira. Hoje, a igreja nos convida a comemorarmos São Mateus, apóstolo e evangelista. A nossa antífona de entrada para o dia de hoje proposto: Ide e de todas as nações fazei discípulos, diz o Senhor, batizando-os e ensinando-os a observar todos os mandamentos que vos dei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coleteria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, festa hoje, a igreja nos convida com um texto belíssimo de São Mateus. Mateus, ele abandona a função de cobrador de impostos para seguir Jesus. Além do seguimento, Mateus escreve os diferentes momentos da vida de Jesus, permitindo a divulgação de sua pessoa e da palavra. No Evangelho desse dia festivo, Jesus nos ensina a repartir o nosso pouco para que todos tenham o suficiente. É importante não esquecer que os milagres não acontecem quando ficamos de braços cruzados. Jesus nos ensina e nos mostra o caminho para a participação, envolvendo os seus na solução dos problemas, quando ele nos afirma: dá-lhes vós mesmos de comer. Os tempos são outros, mas a fome de todos os tipos continua a se impor. Quando possamos engajar-nos na transformação da realidade, permitindo que todos tenham o necessário. Fato é que nós temos o grande defeito de tentar comparar a ação de Deus na vida do outro com a ação de Deus em nossas vidas. Cristo, amados irmãos e irmãs, ele não está preocupado com aquele que está curado, que está dentro da igreja, que está o tempo todo se dedicando. Cristo está muito feliz com essas pessoas, porque essas pessoas já conhecem o caminho de Cristo. Grande chance dessas pessoas entrarem no reino dos céus. Cristo, ele tem uma missão muito mais profunda do que essa. Cristo, ele veio, nos mostrou o caminho e nos destinou a buscar e resgatar aquele que não está no caminho de Cristo. Aquele que está doente, aquele que não consegue identificar a salvação. E doença essa, não estou falando das enfermidades do corpo, mas sim aquele que está doente espiritualmente,
aquele que esqueceu Jesus ou ao mesmo aquele que não acredita em Jesus. Por isso é muito importante que nós testemunhamos Deus, que testemunhamos o que Cristo nos ensinou, para que esse testemunho possa tocar o coração do irmão e sucessivamente tocar o outro, que vai tocar o outro, e assim, quem sabe um dia, todos, desde o início, como Cristo sempre nos ensinou, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio e o fim, Ele está em tudo, e assim todos devem conhecê-lo, e todos devem poder participar desses planos salvíficos que Deus preparou para nós. Por isso devemos rezar e pedir que Deus consiga alcançar o coração dessas pessoas, porque essas pessoas têm que aceitar Jesus. Aí sim, elas poderão um dia herdar o reino dos céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.